Então, vamos lá, pessoal, para o conteúdo de carros de leilão. Vamos começar pelos casos de quem está comprando carro de leilão. O que são observados os casos mais corriqueiros dentro de carro de leilão? São três casos que aparecem. São os carros que eles são recuperados de financiamento. O que significa? Nada mais é que um carro que ele ficou sem pagar, fez um financiamento, ficou sem pagar, a financeira retomou esse carro, né, fez busca e apreensão e larga num pátio. Esse pátio é onde tem a visitação e vai a leilão, por algum leilão. Daí ele vai ser leiloado, só que o carro não tem nada, não tem absolutamente nada e não está no documento do carro que o carro passou por um leilão, no documento do carro, tá? Isso é uma coisa. Segundo caso é o carro que ele tem um sinistro, ele foi sinistrado e tem dois tipos de sinistros que acontecem muito e que o sinistro pequena monta, e daí o leilão coloca ali sinistro pequena monta, que é a classificação, mas o sinistro pequena monta não fica no documento carro. Isso é importante. E o sinistro pequena monta, o que é? É uma classificação que vai ser dada através do tipo de sinistro que está no veículo. Esse tipo de sinistro que está no veículo, ele mostra que, por exemplo, se foi um para-choque que foi batido e esse para-choque vai ter um dano, mas ele não é um dano tão grave quanto se, por exemplo, se deu uma batida frontal e estourou o airbag. A maioria de quando estoura airbag já se classifica para sinistro média monta. E o sinistro média monta pega o quê? Quando pega um radiador, e daí tem uma classificação, que é deles, né? Pega o radiador, quebra isso, aquilo, aquilo, e vira um sinistro média monta, que foi um acidente grave, que eles classificam como grave no carro, que vai dar um transtorno maior para o seu conserto, então fica o sinistro média monta, que é o terceiro caso de carros de leilões que aparece bastante. O sinistro média monta, ele já fica no documento, ele aparece no documento ali, sinistrado, média monta, carro média monta. Então, eu, na minha forma de ver, mesmo quando não está no documento e tu compra um carro de leilão para revender, tu tem a obrigação de estar informando teu cliente se tu trabalha com isso, ou se tu fez isso e faz isso por um hobby para só ganhar uma renda extra, tu tem que estar informando teu cliente, porque existem muitas ferramentas para descobrir o que já foi feito no carro, os donos dos carros. Tem alguns sites que tu coloca a placa do carro, chassi do carro. Tu sabe tudo sobre o carro. Às vezes só a placa do carro e paga 50, 60, 70 reais e tem um histórico do carro desde que saiu de fábrica. Então, existem vários sites. Também existe vistoria cautelar, empresas especializadas em vistoria cautelar. O que é uma vistoria cautelar? É uma empresa especializada que ele vem, ele analisa, a empresa vai até o local, analisa todo o carro, faz uma vistoria no carro, tira as borrachas, coloca aquela caneta para ver se foi batido, puxa o histórico do carro através de um site especializado e vê tudo que já aconteceu no carro e te passa essa lista. É para isso que serve a vistoria cautelar. Outra coisa que acontece também é quando vende um carro de leilão e esse carro a pessoa comprou e não foi informada que é de leilão, e daí ela vai fazer seguro. Aí quando ela vai fazer o seguro, o que acontece? A seguradora fala, olha, eu te pago 80% da FIP porque esse carro era um média monta, era uma pequena monta, ele é recuperado de financeira, ele passou por leilão. Então, a seguradora faz isso, faz muito isso. Algumas seguradoras não. Então, principalmente
as seguradoras que são as cooperativas, às vezes não faz, mas a maioria faz. E daí a pessoa descobre e ela vai até quem está vendendo para ela porque ela se sente enganada, porque a pessoa faz isso, ela trabalha com isso, ela compra e vende os carros de leilão, mas ela não conta. Então, ela não mente, mas ela omite. E isso é uma coisa que acaba magoando, porque a pessoa se sente enganada por ter comprado esse veículo que não foi falado para ela desse histórico do carro. Ela achou que ela comprou um veículo que saiu da concessionária, teve um dono, depois teve outro dono e usava no dia a dia e agora ela comprou. E as pessoas sempre acham isso, né? Ela não acha que o carro passou pelo Uber, que o carro já fez algum aplicativo, já, já trabalhou em alguma empresa, elas nunca pensam nisso. Elas pensam que o carro foi sempre de uso particular e agora ela comprou um carro que é ótimo. E é isso que elas esperam, principalmente de uma revenda. Então, quando é revenda, aumenta a sua responsabilidade, tem um contrato e, e as pessoas costumam reclamar bastante. Outra coisa que, para quem está querendo entrar nesse ramo, e quando vai ver um carro que é de leilão, quando vai ver um site que é sobre leilões, esse site normalmente ele tem que ser registrado no Brasil. E por quê? Tem muitos golpes e os golpes conseguem ser registrados em outros países, mas não conseguem estar registrados no Brasil. A maioria dos casos, 99,9%. Então, essa é uma das maiores dicas para quem está iniciando nesse ramo, é o site c.com.br. Mas, além disso, para se prevenir e conseguir se salvar 100%, o leiloeiro ele é de algum estado e ele tem que ser registrado na junta. Então, vamos dizer que o leiloeiro é de Brasília. Então, tu tem que entrar na junta comercial de Brasília e pesquisar os leiloeiros. Então, faz uma pesquisa simples ali sobre a junta comercial do estado que está o leiloeiro e pesquisa o nome dele. O leiloeiro é uma figura pública, ele quer o teu contato, ele quer aparecer ali para todos, e quanto mais ele aparecer, melhor. Então, ele não é uma pessoa que vai estar se escondendo para quem está querendo entrar nos leilões não cair em golpe. Então, primeira coisa, provavelmente os que são verdadeiros são .com.br e são registrados em alguma junta comercial do Brasil, dependendo do seu estado. Se você está em Brasília, se está em Manaus, existem algumas firmas que têm vários leiloeiros, né? E tem firmas gigantes aí. Acho que a VIP Leilões é uma das mais antigas que eu vejo no Brasil. Então, é só tu pesquisar ali, ela vai estar dizendo aonde estão seus leilões, aonde estão seus pátios, quem são seus leiloeiros, em qual junta está os seus leiloeiros. Mas se for direto pelo site da junta, e essa é uma outra boa dica, entre no site da junta, pesquisa o leiloeiro, e lá já vai estar aparecendo o site do leiloeiro, lá dentro, e está dizendo se ele é ativo. Dentro do site da junta tem todos os leiloeiros que são do estado que a gente está pesquisando. Então entra no site da junta, pesquisa pelos leiloeiros, dentro do ativo tem já o nome do site do leiloeiro e ali tu já é redirecionado para a página oficial do leiloeiro. Aí pode fazer a compra. Então é algo que salva bastante. E uma última dica que eu deixo para todos é que o leilão deve ser, tu deve olhar o carro, ir no pátio, porque todos têm um pátio. Se todos têm um pátio, aí tem um custo. Então, quando tem um pátio, olha no edital, tem o custo do pátio. Então, não pense que, por exemplo, ali está o lance inicial, está R$ 9.000 de um Corsa 2012. Tá. Então, tu não acha que tu vai gastar R$ 9.000. A FIP é 25. Ele está R$ 9.000. Não. O que vai acontecer? Tem 3 a 5% do leiloeiro,
Tu vai ter que colocar no valor total, mais a taxa do pátio, que a maioria das empresas cobram. Vai ter que pagar pela estadia, por quanto tempo esse carro está lá no pátio, lá, e isso está descrito ali no edital. E depois vai ter mais uma taxa de transferência, que tu vai ter que colocar esse carro diretamente no teu nome, da financeira para o teu nome. Então, essas três coisas têm que ser adicionadas para quem está comprando um carro de leilão e quer fazer uma margem com isso, por exemplo. Então, se o carro for ir dando lance, e a FIP for 25 e tu comprou o carro por 20, então vai ter mais 3% do leiloeiro, mais a taxa do pátio, às vezes 1.000, às vezes 12.000, às vezes 700, mais a taxa de transferência do teu próprio nome. Então, para depois poder fazer uma venda. Então, se nessa margem aí tá dando, eu acho que é pouco de tu chegar nos 20 para tentar vender na FIP 25, e um carro de leilão tu não vai conseguir, acho que conversando com o teu cliente, falando que ele já é um carro de leilão, vai ser muito difícil tu conseguir falar para ele que é um carro de leilão e vender na FIP. Então tu vai ter que vender um pouco abaixo da FIP. Já vai ser algo que fica muito arriscado, se ele tiver qualquer coisa para fazer, já está perdendo dinheiro. Então tem que ter uma margem muito boa, tem que ser conversado, tem que ser algo explícito para não ter nenhum problema depois na venda, e que trabalhe só com a verdade. Trabalhe com a verdade e ninguém vai se incomodar. Eu acho que é um negócio muito bom. Não são carros que têm problemas necessariamente, não. Perca esse medo. Perca o medo de achar que carro de leilão é um carro que tem problema, não tem nada a ver. Tem nada a ver isso. Se tem problema, é falado qual problema tem. E os carros recuperados de financiamento são carros que não tem problema. Mas eles, claro, eles podem ter problema porque os donos dos carros não fazem manutenção, não quer dizer que fazem manutenção. Então, as manutenções, talvez quem comprou vai ter que fazer, e é um carro sem garantia, o leilão não vai te dar essa garantia. Então, esses são os pontos principais. A gente pega carros que vieram de leilões, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas. Acho que a maioria das dúvidas ficam esclarecidas aqui. Se tiver mais dúvidas, coloquem nos comentários e eu posso fazer um novo vídeo sobre novas dúvidas também. Vou fazer alguns cortes já para que os pontos principais sejam espalhados para os nossos espectadores. Um abraço.